Oi, pessoal! Esse é o nosso segundo episódio do podcast Enigmas da Morte. Estamos aqui para falar do livro Assuntos Pendentes, do escritor e médium James Van Praagh, escritor americano e médium, autor do livro Espíritos Entre Nós e coprodutor da série Ghost Whispers. O livro ele é dividido em 12 capítulos e ele apresenta em sua introdução alguns fatos interessantes. No caso, esse livro ele apresenta relatos obtidos de experiências que esse médium viveu em sua vida e relatos de pessoas que foram, de certa forma, tocadas por esse dom do James. E especialmente trazendo o que é que os espíritos que estão do outro lado, eles podem nos ensinar, como eles interagem conosco e nos ensina a entender esses sentimentos de culpa, de vergonha, de acusação, de perda, de medo, da questão da morte, do que vem a ser esse outro lado. E não só em relação ao outro lado, mas como o espírito que está aqui na Terra, ele desencarna e como que muitas vezes ele mantém relação ou um vínculo terreno. Então, como cada um deles, tanto a pessoa física como a pessoa espiritual, possa aprender nesse caminho de continuidade da vida. Então, ele traz muito do que esse mundo espiritual tem a nos informar, né? Que tipo de conhecimento ele vem nos trazer. E, ao mesmo tempo, nós temos também falas, né? Desses espíritos em determinadas situações, né, de reconhecimento dessa passagem, muitas vezes, dos desafios, dos aprendizados, de questões reencarnatórias, né, de ter que voltar para cumprir uma nova missão. Então, daqueles que ficam, por exemplo, obcecados com o passado, então fica remoendo, poderia ter sido assim, poderia não ter sido dessa forma. Então, esses arrependimentos, ele consegue trazer em sua narrativa esses sentimentos, essas ações, né? E, de uma certa forma, tentar reconfortar os corações de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, bom, assim, o interessante desse livro é que para nós que estamos em algum processo de perda, ou que vamos ter algum processo de perda, esse livro nos traz aprendizados bastante significativos. O capítulo número 1 tem o título de A Culpa. Então, consequentemente, ele vai trabalhar com esse sentimento de culpa, tanto das pessoas que ficaram, como das pessoas que fizeram essa passagem para o mundo espiritual. E, especialmente, ele nos esclarece ou nos chama a atenção para os sonhos, né? A diferença de um sonho para uma premonição, né? Ele começa a introdução desse capítulo trazendo essas informações de que seria essa diferenciação. E, ao mesmo tempo, ele vai encaixando essas histórias não resolvidas, onde o sentimento de culpa paira na mente dessas pessoas, né? E ele consegue colocar, né, trazendo a citação dele na página 10, abre aspas, uma alma passa pelas lições mais comuns e desafiadoras da vida em sua busca por compreensão e segue adiante em seu desenvolvimento. E aqui ele inicia algumas situações de culpa, né, que são questões que ele coloca, né? São narrativas que acontecem nos encontros, que ele vai fazer essa ponte entre o espírito e a pessoa viva, né? Como médium, e são essas informações que chegam através dos espíritos quando se trata do tema culpa. O James, ele traz a seguinte informação, abre aspas, quando morremos, nossos desejos mais ardentes vão conosco. É muito mais fácil e eficaz liberar nossos vícios físicos, materiais e emocionais quando estamos na forma humana do que como espíritos, porque eles fazem parte da nossa natureza. Fecha aspas. Então, o que ele quer dizer com essa citação? Que muitos dos espíritos que chegavam para ele, eles levavam para o plano espiritual certos vícios emocionais, certos vícios sociais, mentais, enfim, físicos,
que eles estavam vivenciando na Terra. E ele nos alerta que é importante que nós possamos nos libertar desses vícios enquanto estamos vivos, porque quando morremos enquanto espírito, esses vícios, de uma certa forma, eles estão impregnados em nós. E isso, consequentemente, vai impedir ou dificultar a nossa evolução espiritual. Para aqueles que acreditam em processos reencarnatórios, então essa pessoa que tem esse vício muito ligado, ele vai precisar de uma nova vida para poder trabalhar essa questão desse vício. Outra informação interessante que ele coloca é que, especialmente tratando dos sentimentos de culpa, que os parentes vivenciam, isso é um sentimento muito ruim para os espíritos, porque quando você vive na culpa, pensando porque ele foi, eu fiquei, isso é muito ruim para o espírito que vai. E, de certa forma, a culpa não muda nada, não muda a realidade daquela pessoa que está com esse sentimento, nem muda a realidade do espírito que está morto. Então, isso alimenta uma negatividade ainda maior para ambos os lados, prejudicando ambos os lados. E assim, aquela pessoa que precisa fazer a passagem com esse sentimento de culpa sendo vibrado pela família, parentes e amigos, ele tem essa dificuldade e ele acaba muitas vezes colocando para si mesmo essa questão de uma culpa, quando a gente entende que é um processo da vida, embora ninguém queira morrer, né? Mas é um processo que acontece na nossa vida. E aí, mais na frente, na página 18, o James, ele vai lembrar o que Freud, né, importante nome dentro da psicologia, ele vai trabalhar a questão da culpa, né? Que para Freud, ele achava que a culpa era uma forma de regular ou controlar o comportamento social. Abre aspas. Se as pessoas não se sentissem culpadas, elas não se importariam em magoar ou prejudicar os outros. Em outras palavras, a culpa nos motiva a agir corretamente. Caso contrário, seríamos todos transgressores. Isso pode ser verdade, mas infelizmente pessoas inocentes muitas vezes se castigam, apesar de não terem feito nada de errado. Um outro tipo de culpa é a que é imposta por outra pessoa. Em geral, lido com vivos que se sentem culpados pelas mortes ou como trataram aquela pessoa que morreu. Mas às vezes os espíritos sentem culpa por terem imposto em seus desejos a alguém enquanto estavam vivos. Para que passem para as mais altas esferas celestiais, precisam fazer reparações às pessoas que deixaram na Terra. Fecha aspas. O que esse autor está querendo dizer? Né? Que Freud coloca isso da questão da culpa como um regulador social, para que a gente tenha noção de que as coisas que nós fazemos podemos magoar as outras pessoas, etc. Contudo, essa culpa sendo colocada num ambiente de morte, num ambiente de passagem, ela é da seguinte forma: as pessoas sentem culpadas por perder uma pessoa que ama, né, atribuem essa culpa. Outras pessoas podem atribuir culpa para a pessoa que não tem nada a ver com a história, é uma coisa natural que acontece, foi uma fatalidade, enfim, independente do como tem acontecido, muitas vezes aquela pessoa gosta de jogar para cima do outro responsabilidades ou culpas das quais aquela pessoa realmente não tem a ver. E a terceira culpa é quando o próprio espírito se culpa por ter pressionado tanto aquela pessoa enquanto viva, por ter dado tanta responsabilidade para aquela pessoa enquanto estava vivo, que quando morre, ele ao ver aquela pessoa se culpando, etc., eles sentem que a responsabilidade foi deles, né? Que essa culpa que essa pessoa está sentindo foi deles por ter colocado tamanha responsabilidade nas mãos daquelas pessoas que ficaram. Então, trabalhar o sentimento de culpa é uma libertação tanto para as pessoas que ficam, como para os espíritos que estão em outro plano. Embora para eles seja mais difícil, mas não é impossível. Através de nossas orações, de nossas evocações aos seres de luz, né?
enfim, de como você pratica sua espiritualidade ou religião, você pode conseguir amenizar tanto o sentimento de culpa seu, pessoal, dos seus parentes, dos seus amigos, como o sentimento de culpa que possa estar vamos dizer assim, na mente espiritual desse corpo que está em outro plano. Sempre no livro ele traz exemplos ilustrativos de situações que foram vivenciadas por sua plateia, né, nesses encontros espirituais, em que ele promove essa interação, né, esse diálogo com pessoas que estejam num campo vibratório que atrai esses espíritos para estabelecer esse diálogo, né? E especialmente tratando da culpa, ele vai encerrar esse primeiro capítulo falando que nós temos que mudar o nosso modo de agir em relação à culpa. Não é ignorar, não é fugir, né? É aceitar que nós temos esse sentimento e trabalhar esse sentimento de uma forma mais profunda para mudar o nosso comportamento. Quando a gente consegue transformar essa culpa em um perdão, em algo que liberta a nossa mente nesse sentido, isso realmente é de grande valia para o ser humano. Porque sentir, ele até diz aqui no livro, na página 21, abrindo aspas, sentir culpa por coisas que não somos capazes de mudar é totalmente diferente. Seja nesta vida ou após a morte, a culpa pode pesar muito na nossa alma e nos impedir de progredir. Ainda em continuidade, ele diz: a culpa tem a capacidade de se transformar rapidamente em remorso e em pena de si mesmo, o que só causa prejuízo. A aceitação e o perdão nos mostra essa saída da culpa, desse sentimento de culpa. No número 2, no capítulo número 2, com o título de arrependimentos, então vai tratar dessa questão do arrependimento. Ligado com a questão da culpa, ou assim como a culpa, esse arrependimento, ele nos mantém realmente ligados ou vinculados ao passado, né? Então, ele vai trabalhar esse arrependimento como parte do que somos, parte de nossas vivências humanas, mas ao mesmo tempo, esse arrependimento, quando ele se torna algo que você fica remoendo direto o passado, remoendo aquela situação, remoendo sobre aquela decisão, isso pode realmente ser um prejuízo para o nosso presente, para esse momento do aqui e do agora. Né? E isso causa realmente muitos problemas para nós mesmos, porque a gente não consegue ficar em paz com o nosso interior, a gente não consegue ficar em paz com o outro, porque essa questão do arrependimento, do e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse, então esse se que fica impregnado em nossa vida, ele nos traz perspectivas muito negativas. Então, dando continuidade ao tema sobre os arrependimentos, ele vai falar das experiências que são desperdiçadas, das experiências que perdemos. Então, a origem pode estar ligada ou vinculada a essa questão dessas experiências que nós perdemos. Além disso, outra questão de onde vem os arrependimentos podem vir dos nossos sonhos. Então, a gente tem um sonho, muitas vezes a gente negligencia esse sonho e a não realização desse sonho acaba gerando um arrependimento em nossa vida. Outra questão é o arrependimento através do medo. Então, nós temos medo de arriscar, nós temos medo de fazer determinada ação e esse medo, ele nos impõe um arrependimento lá na frente quando a gente diz que deixou de fazer determinadas coisas por medo. Também, outro tipo de arrependimento vai na questão de como a gente trata as outras pessoas, né? Muitas vezes nós temos lembranças do tipo que ele coloca, eu não devia ter gritado com fulano, não deveria ter falado tal coisa para cicrano. Então, muitas vezes, do modo como nós tratamos o outro também gera arrependimento. E ele vai dizer, o James, que o maior arrependimento que existe é em relação aos laços de família. Então, tipo brigas, enfim, esses acontecimentos que estão aí no seio das famílias, é, realmente devem ser repensados por situações de sinto muito, de me desculpe, né, por determinada coisa que aconteceu, porque esse sentimento, quando ele acompanha a pessoa que morre, ele é muito ruim. E aqui eu abro aspas para uma citação.
página 23. Para nos livrarmos dos arrependimentos e mudarmos nossa vida para melhor, precisamos aceitar que somos impotentes em relação ao passado. Ele já aconteceu e não temos como fazê-lo retornar. Podemos viver apenas no momento presente e no agora. Essa é a oportunidade de avaliar nossas circunstâncias atuais, rever nossos valores e metas e começar a tomar decisões capazes de promover, daí para frente, a vida que desejamos construir. Então, ele traz esse tipo de informação bem interessante sobre essa questão do arrependimento. E finalizando esse tema, né, sobre a questão do arrependimento, ele vai falar que muitas vezes nós temos sim arrependimentos por perder pessoas que amamos, né? Por muitas vezes não ter tido a oportunidade de dizer as coisas que a gente gostaria de dizer, ou desfazer mágoas e situações que foram constrangedoras para ambas as partes. E aquela sempre pergunta, né? O se, o que deveria ter acontecido na minha vida se eu tivesse feito isso ou aquilo. Mas ele diz que todos nós temos que entender, né? Temos que entender esses processos, temos que nos livrar desses processos de arrependimento, de culpa, de rancor no mundo que estamos, porque no mundo espiritual ao qual nós pertencemos, ele vai ser mais, vamos dizer assim, complicado de lidar com essa situação. Ao mesmo tempo, ele finaliza aqui na página 26, como os espíritos residem em um mundo incorpóreo, todos os sentimentos e pensamentos ficam exacerbados, e qualquer entulho emocional que leve com eles se torna maior. O comportamento que tiveram na vida terrena fica mais intenso no mundo dos espíritos, onde não podem esconder os pensamentos e sentimentos. Ao compreender isso, você pode reavaliar suas posições inabaláveis enquanto ainda está na Terra e buscar uma nova perspectiva para suas escolhas. Então, ele diz que muitas vezes os contatos com os espíritos que ele teve sempre imploram para que as pessoas que estejam na Terra trabalhem os sentimentos de perdão e compaixão, porque quando elas trazem essas bagagens espirituais, né, quando trazem esse peso em forma de espírito em seu processo de morte, fica muito difícil para eles conseguirem um próximo estágio evolutivo sem sofrimento. Então, no capítulo 3, Amor versus Medo, o autor ele vai falar sobre a questão que no nível espiritual, na dimensão espiritual, o amor entre duas pessoas é extremamente forte. Então, essa separação do mundo físico e do espiritual, quando se tem um amor, ele consegue superar esse além da morte, essa ligação continua. Mas, contudo, o autor ele trabalha essa questão do medo, de como o medo ele nos impõe dificuldades, como impõe limitações e também como nós podemos nos libertar desse medo para que esse sentimento ele não seja dominante em nossa vida. Então, ele trabalha esse capítulo com essa temática do amor como elemento de combate ao medo, porque o medo, segundo as narrações, né, de espíritos. Então, vamos para algumas citações. O autor diz na página 36 e também na página 37 o seguinte: nossas crenças são formadas pela criação familiar, pela experiência passada e pelos valores de comunidade. Como muitas dessas crenças são baseadas no medo, olhamos o mundo com olhos temerosos e formamos opiniões a partir desta perspectiva distorcida. O medo bloqueia qualquer sentimento do nosso verdadeiro eu. Embora o medo possa nos levar a agir com prudência, ele é capaz de diminuir nossa energia vibratória. O que ele está querendo dizer com essa citação? Que o medo, ele de fato, ele regula algumas ações que nós temos, regula alguma forma de pensar nas consequências de nossas ações. Ele nos impõe certos limites, mas viver todas as esferas da vida no medo
não é uma opção saudável para o nosso espírito. Ele também diz que o amor é a única verdade constante, é o poder que cria e expande. Então, esse amor é que deve ser trabalhado em substituição do medo em dadas esferas de nossa existência. Acrescenta a seguinte informação na página 39. O amor não tem fronteiras. Ele não é possessivo nem ciumento e não impõe condições. Se todos decidíssemos viver movidos pelo amor e não pelo medo, não haveria sentimentos de culpa, nem guerra e nem sofrimento. Então, aqui ele chama a atenção para o tipo de amor. Muitas vezes, a nossa cultura, ela nos impõe que o amor livre de responsabilidade, livre de você respeitar o seu parceiro ou a sua parceira, isso não é amor, isso é paixão, luxúria ou qualquer outro nome que a modernidade tenha criado para substituir o significado essencial da palavra amor. Mas não é amor, porque o próprio autor nos traz a visão de como os espíritos enxergam o amor verdadeiro, sem fronteiras, mas respeita. Não é possessivo, não é ciumento, não impõe condições. Então, o amor é diferente daquilo que hoje se prega utilizando esse nome. Tá certo? O capítulo 4, trabalhando com os nossos sentimentos, ele vai trazer a questão da culpa. O jogo da culpa é o título desse capítulo. E aqui mostra que em muitas situações de vida, nós precisamos, ou parece que sentimos necessidade de culpar os outros pelos nossos erros, pelas nossas falhas, como uma forma de nos isentar de responsabilidade de nossas ações. Então, esse culpar o outro se torna um mecanismo recorrente da nossa vida. Ele aqui traz uma reflexão bem interessante na página 40. Desde muito cedo, aprendemos a culpar os outros. Por exemplo, se uma criança é surpreendida fazendo alguma coisa errada, ela tende a acusar outra criança. Ela não quer sofrer as consequências da sua transgressão. Se uma criança consegue se safar dessa maneira, muitas vezes, passa a achar que é certo culpar os outros. Então, essa situação que ele traz é muito recorrente nas nossas famílias. Foi recorrente na minha também, em que pessoa faz o que faz de errado e, ao entender que aquilo é errado, ela fica com raiva, porque você diz que é errado, você quer que ela aprenda que aquilo é errado e acha melhor culpar terceiros. Não, foi culpa do meu coleguinha. Não, foi culpa da minha irmãzinha. Não, foi culpa de fulaninha. Foi culpa da TV que disse isso. Mas nunca assume sua responsabilidade. Então, quando você não consegue educar dessa forma, essa pessoa vai crescer sempre pensando que está correto, sempre pensando que é o dono da razão, sempre pensando que todas as justificativas dos seus problemas estão relacionadas com outras pessoas. E, infelizmente, nessa vida ela não consegue evoluir, porque ela vai persistir nessa forma de pensar erroneamente. Então, ele diz o seguinte, que acontece um processo de consciência de vítima. Então, como que o autor vai definir essa questão da consciência de vítima? Abre aspas. Acabamos nos tornando vítimas de nossas circunstâncias e culpando alguma coisa ou alguém pela péssima situação em que nos encontramos. Então, essa seria a definição dessa consciência de vítima, de sempre se colocar como o coitadinho ou a coitadinha da situação. Eu costumo dizer que muitas pessoas às vezes dizem assim, o que eu faço não interfere na minha vida. Ora, se você vivesse numa caverna,
isolada, sozinha, você já estaria interferindo diretamente ou indiretamente no ecossistema daquela caverna, nos animais, na natureza, nas diferentes formas de vida. Então, é burrice do ser humano pensar que ao viver em sociedade, você não interfere diretamente ou indiretamente na vida de pessoas que talvez você nem chegue a conhecer nesta vida, mas que de certa forma elas foram tocadas por ações e responsabilidades que são inteiramente suas. Fica o recado. Dando continuidade ao livro, ele vai falar que temos que enxergar e nos libertar desse medo de assumir, sim, nossas responsabilidades. Temos que sair dessa esfera de vítimas, porque essa esfera da vítima, ela nos traz medo, o receio de assumir as nossas responsabilidades, o senso de culpar o outro por nossas responsabilidades. Então, nós sempre vamos enxergar nessa esfera do medo e ficar sujeito a esse erro, a essa forma limitante, como ele coloca aqui, de evoluir, de aceitar o que é inerente da nossa natureza, que é o senso de responsabilidade. Olha o que ele diz interessante nas páginas 44 e 45. As vítimas, no caso, aquelas pessoas que têm a consciência de vítima, fazem escolhas a partir de uma visão distorcida. Elas atraem para si experiências negativas e acabam presas no infindável círculo vicioso desta mentalidade autodestrutiva. Em geral, as vítimas agem como vítimas em todos os aspectos da vida. Se elas acham que não têm capacidade, como poderão mudar as coisas? Como pode alguém ter sucesso quando vive cercado de energia negativa? Com uma visão tão lúgubre da vida, essas vítimas sempre se sentem azaradas. Frequentemente me perguntam, se um ente querido morre, ele passa a ter uma total percepção e um total conhecimento do universo? Minha resposta é não. De fato, não. Os espíritos, na verdade, não têm perspectiva mais ampla sobre a vida e a morte. Mas se estiverem presos a determinadas mentalidades na Terra, especialmente a de consciência de vítima, eles não se livrarão disso com muita facilidade, mesmo após entrarem na luz. Infelizmente, os sentimentos negativos ligados a essas mentalidades ainda estarão intactos. O que ele quer dizer? Muito da nossa evolução espiritual depende de nossas ações na Terra. Então, de você ir buscar o conhecimento, de você praticar esse conhecimento, de você libertar de padrões negativos, porque quando você se torna um espírito na visão desse médium que trabalha diretamente com essas energias, com essa esfera, né, com esse campo espiritual, ele traz, né, a afirmação de que é complicado ter uma expansão de consciência espiritual quando você não tem uma expansão de consciência terrena, quando você não trabalhou esses sentimentos dentro da esfera terrena. Então, como que você vai evoluir? Tipo, acordar no mundo espiritual. Nossa, eu sou consciente de tudo, o universo é isso, aquilo, o outro, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você não trabalhou na vida terrena essa consciência. Então, é muito complicado. A mentalidade da vida terrena é, vamos dizer assim, carregada nas nossas costas quando nós morremos. Então, é essa mentalidade que vai estar lá do outro lado. Se você não tiver um despertar de um olhar mais consciente para o mundo, infelizmente, essa visão distorcida e de vítima vai ser levada para o plano espiritual. Então, ele traz aqui várias situações, vários exemplos, né, de contatos com os espíritos que os familiares proporcionaram para entender o que foi que aconteceu com a morte de alguém, que tipo de mensagem que essa pessoa quer passar. E sempre, em cada capítulo, as histórias elas são direcionadas ao próprio título, a trabalhar, nesse caso, no capítulo 4, a questão da culpa, né?
Então, ele diz o seguinte, que até assumirmos a responsabilidade por nossos pensamentos, vamos ficar presos a essa mentalidade do jogo da culpa, que é o título do capítulo 4, o jogo da culpa. Qualquer que seja o resultado, foi você que provocou. Você e apenas você é o autor do seu destino. Quando assume a responsabilidade por todas as escolhas que faz e por todos os passos que dá nesse caminho da vida, você se sente mais confiante e corajoso. As pessoas que assumem a responsabilidade atraem outros seres humanos responsáveis para a vida delas. O que ele está querendo dizer? Até certo ponto eu concordo com essa fala, né, de que você é o responsável pelo seu próprio destino. Contudo, eu acredito que há forças maiores que vão trabalhar para que esse seu destino, ele de fato se realize. No sentido de que eu penso que nós temos possibilidades, vamos dizer assim, diversas, de construir o nosso caminho, o nosso destino. Então, se eu estou programada a acordar às 7 horas e acordo 8, eu vou viver outras experiências, eu vou viver outras possibilidades de acontecimentos na minha vida, e eu posso me questionar até quando realmente foi um destino que queria que eu acordasse 8 horas e não 7 horas. Então, o que eu quero dizer é que o destino ele é construído, obviamente, com esforços pessoais, mas que nós temos outras esferas. Nós dependemos de outras pessoas, nós dependemos do campo espiritual, nós dependemos do nosso campo emocional. Então, outras esferas também estão trabalhando na construção desse nosso destino. E a parte que eu concordo do autor é que nós atraímos, sim, pessoas e sentimentos que vibram de acordo com o que é emanado de nós. Então, se eu tenho um senso de responsabilidade, de assumir os meus erros, eu vou atrair para a minha vida pessoas que são responsáveis, pessoas que vão realmente assumir pelos seus atos. Então, isso é que eu coloco como também verdade. O capítulo 5 tem como tema perdoar e esquecer. O autor ele fala sobre a questão do perdão como uma ferramenta espiritual bastante importante para nós. E que esse perdão, ele, portanto, é um presente que nos fora dado, porque é algo que eleva a nossa consciência e evita que situações de rancor ou mesmo pensamentos negativos, pensamentos de vingança, evita que eles se apoderem de nós, esses sentimentos, a partir do momento em que nós exercitamos esse perdão. Ele também diz que o exercitar o perdão é, ao mesmo tempo, nos libertar do nosso ego, né? Que muitas vezes, em dadas situações, esse ego nos impossibilita de exercer o perdão. E ele diz especialmente, já, vamos dizer assim, no ambiente comum que ele tem, no ambiente de trabalho dele, que é lidar com os espíritos, ele acredita que nessa questão espiritual, quando você trabalha o perdão, você consegue evoluir. A partir do momento em que as pessoas que são colocadas para viver junto de você, elas são escolhidas antes mesmo do nosso nascimento. Então, ele acredita que, por exemplo, a constituição familiar que você tem hoje são pessoas que no plano espiritual se tornam sua aliada para, neste mundo, exercer algum aperfeiçoamento espiritual. Então, ele acredita bastante nisso, né? Embora é uma visão dele, né, enquanto médium, enquanto uma pessoa que trabalha com os espíritos, ter esse tipo de visão, né? De que o mundo espiritual, ele constrói muito mais aquilo do mundo real do que a gente tem noção, né? E especialmente a questão familiar. Muitas vezes a gente diz assim, eu não escolhi a minha família. O que ele está querendo dizer
é que sim, é feita uma escolha consciente no plano espiritual de pessoas que vão ser colocadas ao teu lado para, de certa forma, te ajudar a evoluir no aperfeiçoamento espiritual nesse mundo. E mais na frente, ele vai falar sobre como o perdão ele nos liberta de qualidades negativas, né, de coisas negativas que estão atreladas a esse sentimento de revolta, de raiva que está ali ao redor do ato de não perdoar. E que quando você perdoa, você nutre ainda mais o amor. E esse amor é uma força que realmente cura, né? Então, é bem importante esse capítulo do perdão, conforme ele vai nos trazendo várias histórias que falam do quanto os espíritos foram libertos quando exerceram o perdão. Então, ele traz várias, vamos dizer assim, experiências do quão positivo é esse perdão. E que muitas vezes, quando você perdoa certas pessoas que fizeram coisas com você em certos momentos, você reconhece que aquela pessoa também é humana, que aquela pessoa tem os seus defeitos. Então, isso também te ajuda a fazer uma autoavaliação sobre você, né? Muitas vezes, quando você está dando perdão ao outro, você também está se perdoando de certa forma. E aí você consegue ter controle de sua vida emocional. Ele traz essas informações. Vamos para uma citação da página 64. Abre aspas. Por causa dos muitos anos de comunicação com os espíritos, sei que a nossa morte é conduzida por Deus. Estaremos presentes na passagem de um ente querido, se assim estiver determinado. Não presenciaremos a morte dele se isso for considerado melhor para a transição de sua alma. Precisamos lembrar que as decisões sobre nascimento e morte são tomadas no plano espiritual e que raramente temos consciência dessas escolhas no plano físico. Sempre digo às pessoas que entramos sozinhos neste mundo e que temos que ir embora sozinhos. Eu trago essa questão da morte em si, né, dessa citação, porque é um livro que fala sobre pessoas que morreram, que entram em comunicação com pessoas que estão vivas para tentar ensinar elas a ver o outro lado da vida, né? Então, acho bem interessante. Esse capítulo do perdão, ele é bem profundo. Contudo, isso é minha visão pessoal, né? Nós lemos um livro, nós temos a visão do autor, como ele se comporta, como ele coloca esses questionamentos, mas isso não significa dizer que a gente é obrigado a aceitar tudo aquilo sem questionar. O questionamento, ele é inerente à alma humana. Então, eu acredito sim que o perdão, ele é importante, desde que você veja pelo seguinte aspecto. O perdoar, eu vou perdoar porque eu tenho que perdoar, isso não é perdão. Você está se iludindo. O perdão acontece quando você olha do outro lado e você vê que a pessoa realmente mudou. Que a pessoa tem ações que mostram que ela também evoluiu e que ela é digna de seu perdão. Porque o perdão não pode ser desperdiçado. Vamos colocar situações. Quantas situações de violência familiar? Violência familiar, mulher com homem, homem com mulher, mulher com criança, homem com criança, mulher ou homem fazendo violência contra idosos. Violência familiar. E aí a pessoa faz uma vez e você perdoa aquela ação. Faz duas vezes e você perdoa, faz três. Isso se torna um agravante tão grande que pode gerar a morte daquela pessoa. Mas a morte porque ela perdoou, não, a morte porque ela não reconheceu que aquela atitude que a pessoa fez de errado, de violência, ela já era um alerta de que aquela pessoa não era boa, né? E que se você perdoou uma segunda vez e ela repetiu, a melhor coisa que você tem que fazer é se afastar desse agressor ou dessa agressora. O perdoar significa você aliviar o seu espírito
Você deixar seu espírito mais pleno de amor, mais pleno de uma consciência de que, da sua parte, você fez tudo para que aquela pessoa visse que as ações dela são errôneas. Então, você perdoa o espírito daquela pessoa, mas isso não significa, isso é meu ponto de vista, isso não significa que você tem que perdoar aquele avatar físico, porque se você está numa situação de violência e você perdoa o agressor ou a agressora, isso na visão do agressor dá mais força. Nossa, se essa pessoa me perdoou, então eu vou fazer isso de novo e ela vai me perdoar. E eu vou fazer porque acaba confundindo o perdão espiritual com o perdão físico. O perdão espiritual nós temos que exercer diante de toda e qualquer situação, porque nós estamos também libertando o nosso espírito de uma ligação kármica, de uma ligação espiritual com aquela alma agressora. Mas o perdão físico, o perdão do avatar físico, desse corpo físico, ele deve ser feito quando você nota que o seu parceiro, que sua parceira, que aquela pessoa que está do outro lado, ela tem ações que realmente são dignas de receber o seu perdão. Então, pessoal, o capítulo 6, com o título de Karma, ele para mim foi mais importante porque ele traz alguns esclarecimentos. O James, ele começa falando que o conceito de karma, ele adentrou em nossa cultura nos últimos 30 anos e que a maioria das pessoas, elas enxergam karma como um tipo de castigo. Só que ele diz que é preciso voltar à origem desse conceito, que é um conceito ligado a uma crença hindu. E essa crença, eles acreditam que todas as nossas ações têm consequências. Então, portanto, a ideia de karma, ela não está só, vamos dizer assim, vinculada ao hinduísmo. Existem outras religiões, outras espiritualidades, outras filosofias de vida que vão trabalhar o karma com seus vamos dizer assim, com seus significados de uma forma diferente. Mas aí ele cita na página 66 que a própria Bíblia, né, o livro do cristianismo, ele traz nesse livro uma citação de Gálatas, onde também fala de que nós iremos pagar por nossas ações. Nossas ações geram consequências. Vamos aqui à leitura. Abre aspas. Um homem colhe aquilo que semelha. Então, essa citação é bem importante. O que ele quer dizer? Que embora as religiões ou espiritualidades ou filosofias de vida trabalhem de forma diferente esse conceito de karma, ele tem um ponto em comum, que é um efeito de uma ação. Então, tudo aquilo que nós fazemos um dia retorna para nós. E ele vai dizer que e mais profundo, na página 67, ele vai dizer que esse karma sempre esteve interligado a outro conceito, que é o da reencarnação. E essa teoria, ele vai tratar, né, de que essa teoria da reencarnação, embora algumas religiões acreditem, outras não acreditam, mas no próprio cristianismo era uma teoria até então aceita, mas que foi retirada no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, né? Então, o que é que ele quer dizer com essa questão tanto da reencarnação como do karma, como uma lei universal, né? Uma lei de causa e efeito do universo. Então, quando a gente tem a plena consciência desse conceito, ele diz que em nossas vidas seremos capazes de entender e de ter mais responsabilidade sobre a questão dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. E aí ele traz a própria visão dele de karma, na página 67, abre aspas. Minha visão pessoal do karma é uma compilação de várias disciplinas que
que se misturaram ao que o mundo espiritual me ensinou sobre o assunto. Quando uma alma viaja pela Terra, encarnada em um corpo, era preciso aprender lições de todos os tipos. Algumas podem precisar aprender sobre dedicação e generosidade, e então seus seres superiores as colocam em situações em que precisam fazer mais e dar mais de si. Outras podem ser colocadas em posição de grande riqueza para aprender sobre generosidade. Qual é a lição que aprendem? As ricas compartilham suas fortunas com as pobres ou se agarram desesperadamente ao dinheiro? As que vivem precariamente conseguem superar as dificuldades e restrições para se desenvolver? Então, ele vai dizer que essa é a visão dele em relação ao karma. E ele diz que muitas pessoas elas também confundem karma com sorte, né? E ele diz que são conceitos diferentes, já que a sorte trata-se, o mesmo destino, pode ser mudado, pode ser alterado. Karma não. Então, muitas vezes a gente tem essa noção de que o karma não pode ser modificado. Se eu nasci assim, eu vou morrer assim e etc. Não, as suas ações também elas vão determinar que o seu karma possa ser aliviado, possa ser transformado. Contudo, a sorte ou o destino de uma pessoa, infelizmente, não é alterado, porque existem leis maiores do que nós. Maiores até do que as próprias, vamos dizer assim, o próprio entendimento ou as próprias explicações que nós damos para essas questões. Mais adiante, ele traz, né, mais relatos sobre comprovações de que nossas ações realmente geram consequências tanto na nossa vida como na vida de outras pessoas e que uma pessoa realmente tem um tipo de karma que ele vai colocar, que é o karma coletivo, né? Então, ele diz que além do karma individual da pessoa, tem um karma coletivo, ou seja, quando várias pessoas ou grupos, eles estão aqui para ter esse aprendizado, né? Que o mundo espiritual coloca todos eles juntos para ter esse aprendizado. Então, existe o karma individual seu e o karma coletivo, você com outras pessoas, em uma espécie de família que está aqui para pagar dívidas kármicas. E nós escolhemos o nosso papel. Nós somos responsáveis por nossas ações, por essas consequências dessas ações. E que ou infelizmente ou felizmente, é necessário essas interações, essas dinâmicas, esses aprendizados para a nossa evolução espiritual. Assim ele traz. E ele diz o seguinte na página 75. De acordo com o budismo, o karma é o somatório de todas as ações anteriores e dos nossos impulsos atuais. Vejo isto a partir da seguinte perspectiva: somos todos uma centelha de Deus e Deus é amor. Por isso, se vivermos demonstrando amor em tudo que fazemos, criamos um karma positivo. As consequências das nossas ações serão benéficas. Todas as coisas feitas com amor nos ajudam a ver nossas ações com mais clareza e apreciá-las plenamente. Quando a alma quer aprender mais, obter mais experiência e evoluir como ser espiritual, ela reencarna no corpo novo. A reencarnação parece ser uma maneira razoável de uma alma continuar se desenvolvendo. A alma pode reconsiderar as oportunidades perdidas e compensar o karma do ciclo da vida anterior. O intervalo entre as reencarnações dependem de cada alma que usa o tempo no mundo espiritual como preparação. E aí, pessoal, ele encerra esse tema nas páginas 78 e 79, dizendo que o karma não é um castigo, né? Ele afirma isso, né? O karma não é um castigo, mas uma maneira de administrar nossas ações e reações. E ele diz que se você olhar para o karma como uma ferramenta educativa, como, vamos dizer assim, uma escola de uma vida espiritual, você vai ter uma evolução de seu espírito, né? De acordo com essas leis que nos regem. E que em nossa vida, nós recebemos as oportunidades de aliviar ou mesmo limpar esse karma negativo de nossas existências anteriores. E que essas oportunidades devem ser vivenciadas nesse sentido de aprendizado.
E ele diz o seguinte, né? Existe um ditado na página 79 que ele nos traz: a maneira como você me trata é o seu karma, a maneira como eu reajo é o meu. Vamos aqui para o capítulo 7, que é superando os obstáculos. Ele aqui traz uma frase de uma senhora chamada Ellen Keller. Ela diz, abre aspas, quando uma porta para a felicidade se fecha, outras se abrem. Porém, muitas vezes ficamos olhando para o tempo, para tanto tempo que esta porta está fechada, e não vemos a porta que se abriu para nós. Ele introduz esse capítulo com essa fala falando sobre como nós devemos superar os nossos obstáculos. Os obstáculos, muitas vezes, eles não podem ser superados porque nós temos medo. Então, os nossos medos que foram embutidos em nós por crenças, por religiosidades, por culturas, enfim, muitas vezes o medo em si, ele pode ser algo positivo ou negativo, a partir do momento em que há o equilíbrio, porque o medo ele vai impedir de você muitas vezes fazer coisas erradas, mas o medo em excesso, ele também vai impedir que você faça coisas certas, porque você tem medo do que o outro vai falar, porque você tem medo do fracasso. Então, nesse sentido, quando ele está falando de superar os obstáculos, é aquele medo que impede de você ter uma motivação de seguir em frente, por temer o fracasso, enfim, que acaba você não realizando seus sonhos e objetivos por causa desse medo, né? E ele diz que nesse sentido, sim, temos que enfrentar os nossos medos, né? Temos que enfrentar para a gente não acabar deixando que esse medo nos domine, que é preciso ter atitude. Então, a atitude que você tem em relação ao seu medo, essa atitude é capaz de mover você, de fazer com que você possa agir adiante, né? Vai lhe dar energia para você realmente enfrentar aquela situação, entre aspas, negativa, através de uma atitude positiva, né? Vai abrir você a esse horizonte de você realmente ir atrás de trabalhar melhor suas emoções e enfrentar esse medo. E aí ele traz nesse capítulo 7, várias falas, né, relacionadas sobre as nossas emoções, sobre o estresse, sobre o dinheiro. Então, são situações que ele vai trazendo e dizendo como você pode enfrentar, né, os obstáculos a partir de cada uma dessas situações, sobre as distrações, sobre o vício. Então, ele traz cada uma delas. Vamos a algumas. As emoções. Ele vai dizer que nós somos seres naturalmente emotivos e que nossas emoções elas podem nos orientar para fazer coisas certas ou atrapalhar em nossas decisões, né? Então, essas emoções são emoções positivas, são emoções negativas, mas que elas têm que ser melhor trabalhadas para que esse campo emocional do nosso lado mental, psicológico, ele não nos afete de forma física, né? E que nós tenhamos consciência dos nossos sentimentos para que, movidos por emoções positivas como amor, perdão e alegria, nós possamos evoluir e ao mesmo tempo descobrir as chaves de superar os obstáculos na vida. E ele diz que especialmente o ato de sorrir, ele nos traz bastante energia positiva para o nosso corpo, né? Ele realmente sorrir, ele é um remédio para a nossa alma, para a nossa vida. E essa energia desse sorriso traz um efeito psicológico, mental, emocional, físico para a nossa vida, que é bastante estimulante e significativo para que a gente possa realmente continuar adiante, movidos por essa energia. O estresse. Ele diz que, embora seja, né, vamos dizer assim, uma situação oposta de uma tranquilidade, de uma paz, ele diz que é uma reação normal, física, mas que a maneira como nós reagimos é que esse estresse pode ser intensificado, desencadeando situações
complicados na nossa vida e que tudo tem como base o equilíbrio. Ele se estressa, ele se torna prejudicial a partir do momento em que ele tem um controle de tudo que somos e nos torna impotentes, né, em relação a todas as coisas da vida. Então, realmente tem que ter o cuidado. E aqui ele traz as lições que você pode aprender e a lidar com esse tipo de estresse na sua vida, né? Então, ele traz várias lições. Então, tem muitas informações interessantes que ele vai trazendo sobre o dinheiro, por exemplo. Ele diz o seguinte, que o universo, ele dá exatamente o que você pensa, o que você precisa em relação a uma questão financeira. Mas como você lidar com esse dinheiro é uma lição kármica. Então, ele te dá ou não te dá e você mostra para o universo como você vai lidar com essa situação. E isso, ele diz o seguinte na página 86, o universo lhe dá aquilo que você distribui. Quanto usa o dinheiro para ajudar as pessoas, você abre o fluxo e a troca de energia acontece. Então, ele diz que dentro do mundo espiritual, ele não permite ou ele não premia a aquisição de dinheiro. Na realidade, o dinheiro é visto numa ótica muito diferente, não como fim em si, mas como um instrumento de ajuda para os outros. Ou seja, aqui ele reforça que a questão de bens materiais não é importante para o mundo espiritual, que você ser pleno, rico, não é importante para o mundo espiritual, e sim o que você vai fazer com esse dinheiro para ajudar outras pessoas, para transformar a vida de outras pessoas e essa transformação de vida de outras pessoas, de certa forma, transformar. Quando ele fala das distrações, ele diz o seguinte: muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos, e quando a gente não alcança isso, nós acabamos estressados, enfim. E que muitas vezes nós temos distrações, e essas distrações, elas desfocam a nossa energia mental para outras situações, para outros momentos, e muitas vezes essa energia que era desfocada para esses momentos que não vão agregar valor ou conhecimento para a nossa evolução espiritual, acaba se desgastando essa energia e você fica sem o foco necessário para realmente realizar os seus desejos mais profundos. Contudo, ele vai dizer que existem várias fontes de distrações. Elas tanto estão no campo interno como no campo externo. Só que muitas vezes elas incluem tanto a família quanto os amigos, colegas, enfim, todas as pessoas que podem estar ali ao teu redor, todos aqueles momentos que estão acontecendo na tua vida, de certa forma podem contribuir ou não para o teu crescimento e pode servir de distração para tirar você do foco do seu real objetivo. Então, ele diz que nós temos que aprender a lidar com essas distrações. E aqui na página 91 ele diz: enfrentá-las é basicamente uma questão de escolha e atitude. Você tanto pode se deixar levar por elas, quanto tomar consciência do que o desvia do seu eixo fundamental e decidir administrar sua própria vida. Existe uma diferença, por exemplo, de algo que você vai falar, um hobby, eu estou estressado e vou fazer determinada coisa. Isso não é uma distração. A distração é aquilo que tira você do foco. Você está focado em alguma coisa e algo lhe distrai. Então, ela tem esse sentido negativo. O vício é o próximo assunto também que ele vai colocar nesse subcapítulo, o James, e ele vai dizer que é um dos obstáculos mais comuns na vida de uma pessoa, essa questão do vício. E que ele é geralmente vinculado com questão de drogas e bebidas, mas o vício ele abrange um campo muito maior do que somente drogas e bebidas, segundo o autor aqui coloca no livro. Então, o que ele define como vício, abre aspas, é uma obsessão, uma compulsão recorrente ou uma dependência fisiológica ou psicológica excessiva. A partir disso, ele vai
explicar com mais clareza sobre o que é o vício Em se tratando do vício psicológico, na página 92, o James vai falar que quando a pessoa tem determinado vício psicológico, ela vai buscar, ela vai atrás de várias maneiras de tentar diminuir essa ansiedade, esse estresse ocasionado por esse vício psicológico. E que muitas vezes essas pessoas buscam tentar uma satisfação, vamos dizer assim, tirar o foco dessa questão psicológica da ansiedade e do estresse através do jogo, de comer muito, de ficar muito tempo na internet, ou trabalhando demais, ou jogando videogame, enfim. E que essas distrações aliadas a esses vícios, eles acabam por nos colocar numa bola individualista, né? Vamos dizer assim, como se estivesse numa bolha individualista. E que esses comportamentos, eles vão nos isolando, eles vão tendo manifestações fisiológicas, né? Nós sabemos que nossas emoções, elas influem também na questão do nosso corpo físico, nos nossos estados de saúde, enfim. E que, especialmente quando você tem um vício psicológico muito forte, isso começa a apresentar certas manifestações fisiológicas, né? Que podem realmente levar a pessoa para um determinado caminho de dependência química, enfim. Então, tem muitos fatores que vão estar ligados com essa questão dos vícios. Ele acredita que alguns são herdados e outros provêm da infância, com traumas, enfim, algumas questões que não são resolvidas dentro da infância, ou questão de abuso sexual, estresse emocional, mas que a pessoa em si, independente desse tipo de vício, ela busca, entre aspas, uma válvula de escape. A questão da baixa autoestima, enfim, tem todo uma questão emocional que está ao redor dessa pessoa que vai ter determinado vício. E que, especialmente, a falta de amor próprio dessa pessoa é que impede que ela tenha essa evolução. E aí ele diz na página 92, se essas pessoas soubessem quanto uma coisa tão simples como a meditação pode ajudá-las, além de nos levar a estados de consciência mais elevados, a meditação produz também uma sensação de unidade, paz de espírito e bem-estar. Ela expande a percepção e permite que uma pessoa veja a totalidade em todas as coisas. Então, aqui ele traz uma questão de um exercício meditativo como uma forma de você tratar determinados vícios, mas é claro que tem algo bem mais profundo, uma ajuda psicológica, uma ajuda médica, enfim, né? Mas aqui ele traz maneiras, a questão de uma oração, de uma meditação, de você estar conectado com o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Então, ele traz essas questões, né? Bem interessantes. É claro que tem muito mais conteúdo, mas se realmente a gente fosse aprofundar, então vai ficar uma resenha muito grande. E aqui ele finaliza esse capítulo 7 sobre a questão de como nós devemos superar os nossos obstáculos, dizendo o seguinte na página 95. O mundo espiritual diz que a Terra é o lugar dos vícios e que um dos motivos de muitos decidirem voltar é a possibilidade de se libertarem desses comportamentos viciadores. É também verdade que os espíritos insistem muito para que nós curemos dos vícios enquanto estamos no plano terreno. Nosso espírito não pode progredir enquanto nossa mente estiver presa a vícios terrenos. Por fim, o desejo pelo vício se extinguirá no espírito, mas se for tratado na terra, ele será um assunto não resolvido, a menos No 8º capítulo, com o título de Escolhendo o Caminho da Ética, ele vai reforçar, né, uma fala de uma grande amiga dele chamada Lisa, que um dia olhou diretamente nos olhos de James e disse: James, escolha sempre o caminho da ética, a menos trânsito lá. Então, ele reforça muito essa questão da ética, especialmente para a questão da evolução espiritual. E vamos dizer assim, uma citação que me chamou bastante a atenção foi quando ele fala que os espíritos, alguns deles continuam aprendendo coisas novas, olhando aqui na Terra os seus entes queridos, né? Então, ele diz que
essa questão de que existe esses espíritos que vão estar sempre observando, né, as reações das pessoas, aprendendo ainda mais com esse nosso mundo físico terreno para adquirir essa expansão de consciência em relação ao seu mundo espiritual. Então, muitas vezes não é só morrer já entrar dentro do mundo espiritual, compreendendo tudo, não. Muitas vezes é preciso ainda observar o que acontece na Terra, o que as pessoas estão fazendo na Terra, o que seus entes queridos estão fazendo na Terra e movimentando, né, vamos dizer assim, essa vida para poder eles terem a oportunidade ainda mais de conseguirem aprender. Então, essa é uma frase bem interessante que ele coloca. Outro posicionamento bem interessante é sobre pensar positivo. Então, ele reforça aqui, um caminho ético é um caminho de positividade, né? Então, o pensar positivo faz com que você vibre, com que você emane energias necessárias para que todos os seus aspectos de vida sejam transformados quando nós levamos essa positividade para várias instâncias de nossa vida. No capítulo 9, com o título de Clareza de Consciência, ele traz sobre essa questão que nós pensamos que as pessoas que estão mortas, né, que faleceram, realmente estão, entre aspas, mortas. Mas, na verdade, elas estão mais vivas até do que nós, que estamos aqui nesse plano físico passageiro. E ele diz que os espíritos, eles entram em um novo patamar de consciência, ou seja, eles vão perceber a realidade espiritual e até a realidade da Terra a partir de outra maneira. Ele até traz uma fala bem interessante, abre aspas, já ouvi milhares de espíritos me dizerem, vocês nos chamam de mortos. Quase todos vocês são mortos-vivos. Vocês não têm nenhuma percepção do mundo que os rodeia, nem do que existe dentro de vocês. Então, essa fala que ele traz de espíritos, né? Quando muitas vezes a pessoa diz, nossa, eles estão mortos. Não, eles estão realmente vivendo a verdadeira vida. E ele fala que nós temos que pensar muito mais nas coisas que nos mantêm ocupados. Estamos ocupados para ter ou estamos ocupados para ser? O mais importante é ter ou o mais importante é ser? Né? Então, ele traz essa questão bem interessante. Além disso, ele trabalha com a descoberta de quem somos verdadeiramente. A partir disso, dessa descoberta de quem nós somos, é que seremos capazes de ter essa consciência e até descobrir os nossos propósitos de vida, né? Descobrir essa ponta do iceberg que nos leva a uma profundidade muito maior do que nós somos. E na página 109, ele traz um conceito bem interessante sobre espiritualidade. Abre aspas. Para mim, religião e espiritualidade são dois conceitos muito distintos. Uma pessoa religiosa não é necessariamente espiritualizada, e uma pessoa espiritualizada não é necessariamente religiosa. Espiritualidade é a maneira como alguém expressa seu próprio espírito. Religião é um conjunto de regras e restrições impostas ao espírito de um indivíduo. A diferença de religião e espiritualidade, ele diz ainda, na página 110. A primeira é natural e infinita. A segunda é uma criação humana e finita. Dependendo do espírito do sistema de crenças que ele seguia enquanto estava na Terra, vários comentários interessantes sobre Deus são feitos. Eu sinto Deus em todos os lugares. Deus está em tudo o que vemos e tocamos. Sinto a presença de Deus em todas as pessoas que encontro. O que ele está querendo dizer aqui? Cada um vai ter uma compreensão de Deus a partir de sua crença, ou de sua espiritualidade, ou de sua religião. Então, isso é bem interessante, na visão dos espíritos. Posteriormente, ele traz o subcapítulo sobre meditação e oração, que aqui é para que a pessoa esteja mais conectado com Deus, com essa energia. E aí ele traz, dizendo que a oração é uma das melhores ferramentas que nós possuímos para fazer essa ligação do nosso eu com a divindade, conectar nossa mente, nosso coração e nosso espírito, para que nós tenhamos a compreensão de que Deus, além de ser
uma energia infinita, está em todos os lugares. E aí, reconhecer também Deus em nossos corações, ele traz muito essa percepção, né, de Deus em nossos corações, para que a gente possa respeitar o nosso corpo físico também, porque somos moradas de Deus, para que a gente aprenda com determinadas lições da nossa vida, qual é o nosso caminho divino, muitas vezes lições que trazem sofrimento para nós, como nós devemos rezar, né? Rezar por nós, rezar pelos outros, enfim, como a oração ela nos afasta de energias negativas e como ela nos enche de positividade quando nós redirecionamos essas orações também para outras pessoas, né? Então, ele coloca a diferença entre rezar e meditar, que aqui eu chamo a atenção para vocês na página 111. Quando rezamos, estamos pedindo alguma coisa e quando meditamos, estamos ouvindo a resposta. Então, essa é a diferença entre rezar e meditar. E aqui ele coloca alguns exercícios de meditação, né? Que nos ajuda primeiramente a deixar nossa mente mais calma também, a nos conectar com essa energia do amor, a ter essa percepção maior de Deus. Então, ele traz assuntos bem interessantes sobre esse tema. Um outro subtópico também, eu encontrei Deus, que são experiências espirituais, né, de espíritos desencarnados, que vão até ele para contar como foi essa experiência de encontrar Deus nessa jornada espiritual, né? Então, ele traz bem essas informações. E também ele fala sobre nós termos essa percepção de estarmos mais atentos com os sinais que vêm do universo, os sinais que vêm dos espíritos, para nos ajudar também nesse processo de consciência e de evolução. E aqui, finalizando o capítulo 9, na página 118, ele traz algumas considerações bem importantes sobre essa questão da consciência. Seria essa nossa consciência, essa verdadeira alma, por assim dizer? E aqui vou abrir aspas para colocar um pensamento dele. A consciência não pode ser perdida, ferida ou falhar, porque ela sabe de tudo. É a luz que ilumina a ignorância e a escuridão. Nossas dificuldades e nossos problemas cotidianos poderão ser compreendidos a partir de uma nova perspectiva e as soluções serão encontradas com mais facilidade. A consciência é a nossa esperança, nossa fé e nosso amor. Ela é tudo o que somos e tudo o que seremos. Quando chegarmos a esta constatação, deixamos de ser escravos do mundo físico e nos abrimos à vivência e ao recebimento de novos níveis de percepção e sabedoria. Este é o começo da nossa transcendência, que introduz o capítulo 10. Traz esse capítulo 10, o tema, como eu disse a vocês, transcendência. E ele diz que quando a alma chega num determinado plano mais elevado da existência humana, ela tem uma habilidade mental muito mais ágil. Então, ela tem esse conhecimento, essa captação de imediata dos pensamentos, dos sentimentos e palavras, quando essa alma é deixada para trás, no sentido quando ela passa da vida para a morte, mas a morte em novo sentido de vida. E todas as experiências também, muitas vezes, são carregadas nesse processo. Tá certo? Ele traz essa percepção. Só que o interessante, quando ele introduz nesse capítulo 10 sobre a transcendência, ele abre um subcapítulo com o título de Experiência de Quase Morte. Quem ouviu o primeiro podcast teve acesso no livro A Prova do Céu sobre vários relatos de experiência de quase morte, a EQM. Então, ele diz o seguinte, na página 119, o mais perto que o ser humano chega da morte ocorre nas experiências de quase morte, EQM. Aqueles que vivenciam essa experiência retornam da quase morte com uma perspectiva única e a vida deles pareceu mudar para sempre como consequência disto, né? Então, ele tem um livro que é Espíritos Entre Nós. Foi o primeiro livro que eu li, mas eu resolvi resenhar sobre este livro.
E nesse livro, o Espíritos Entre Nós, ele traz muitas experiências de quase morte e até a experiência que ele teve mesmo de quase morte. E aí, no futuro, vamos estar falando sobre esse livro. Outra coisa interessante que ele insiste é pessoa sair do padrão do passado. Você viver no passado é trazer coisas negativas para estar alinhada ao seu espírito. E aí, quando você faz a passagem, se torna algo bem difícil de você realmente fugir desse passado se você não trabalha esse passado no plano terreno. Então, ele diz que uma das dificuldades que ele mais encontra em relação às pessoas é essa questão de viver no passado e que você pode quebrar com esse padrão do passado, não deixar com que ele tenha esse domínio sobre você, porque você não precisa viver do passado, você não precisa se culpar. A partir do momento que você reconhece seus erros e você decide tocar a sua vida adiante, mas tendo a consciência de não mais praticá-los, então você tem que focar realmente nessa responsabilidade de construir um futuro melhor para você, sem viver no passado e nessas lembranças que te trazem tanto sofrimento. Ele também vai falar de algumas reuniões espirituais, exemplos, sobre essa questão do passado. Muito, essa parte revisa muito, do que foi colocado anteriormente no livro, sobre outros questionamentos que foram apresentados, e ele inicia o capítulo 11, vivendo a sua vida, para realmente nós termos consciência de como realmente nós temos que viver a nossa vida sem deixar que esse lado material seja maior do que o nosso lado espiritual, Ele reforça que nós devemos viver a nossa vida experimentando o amor, sendo amor na vida das pessoas, e que é recorrente a insistência no mundo espiritual para que nós possamos desenvolver esse lado mais divino, mais amoroso, E aí ele nos traz, novamente, todas as ferramentas que nós podemos ampliar esse lado divino, amoroso, através da oração, através da meditação, Que são caminhos que podem realmente nos conectar com Deus. E ele reforça várias frases positivas para nós acreditarmos em nós, ter essa capacidade de olhar para dentro da gente e realmente perceber o quanto nós somos importantes, o quanto que nós amadurecemos, o quanto que nós crescemos na vida. E também dar valor às outras pessoas que estão ali para nos para agregar na nossa vida, Realmente tem pessoas que estão ao nosso redor que elas vêm a somar em nossa vida. Então, que a gente dê valor a essas pessoas que querem somar na nossa vida. E ele traz várias recordações também, encontro com pessoas que foram importantes na vida dele, que deixaram, essa vida. Então, ele fala sobre nossos talentos, nós valorizarmos os nossos talentos, Muitas vezes, nós nos ocultamos por medo, um talento que a gente tem. Então, ele diz, desenvolva os seus talentos, não tenha medo dos seus talentos, Então, ele traz bastante esses questionamentos. São vários subcapítulos bem interessantes, tá certo, pessoal? E ele vai sempre falando sobre esses processos de conexão para que nós possamos, entre aspas, ter esse tipo de transcendência em nosso corpo físico, Então, ele traz bastante essas compreensões, essas discussões de como nós podemos realmente viver essa vida. No capítulo 12, que é o último capítulo, ele tem um título de assunto encerrado. Então, é seguir a vida, deixando, resolvendo qualquer tipo de assunto pendente nesta vida, para que esses assuntos pendentes, eles não venham a prejudicar o nosso desenvolvimento espiritual. Então, ele traz bem, reforçando vamos dizer assim, essa importante lição para a nossa vida, de não deixar nenhum tipo de assunto pendente. E aí ele traz algumas
ferramentas para encerrar esse assunto, né? Ferramentas relacionadas à fé, à consciência, ao amor. E aí ele faz todos esses, a compaixão, né? Então ele fala muito sobre essas ferramentas que vão expandir esse nosso lado de encerrar assuntos pendentes na Terra. Então ele traz muito falando sobre a compaixão, né? Sobre a caridade, a empatia, a solidariedade, né? Quanto mais você tem compaixão, mais por si, né? Primeiro você tem que ter compaixão por você mesmo, e aí essa compaixão ela pode ser expandida para as outras pessoas. O sentimento de gratidão, né? Quantas pessoas hoje no mundo são gratas, né? Então, tem muitas pessoas que vivem reclamando, então não sabem agradecer o mínimo, quanto mais o máximo, né? Então aqui ele traz algumas reflexões sobre a gratidão, né? Sobre como você também tem que ter gratidão até pelas coisas negativas que acontecem na sua vida, porque ela tá ali como uma forma de ensinamento àquela situação, como nós devemos ter postura positiva, alegre, para atrair coisas boas na nossa vida, né, nos nossos pensamentos, e como a gente pode ter esse controle desses pensamentos. Fala sobre a esperança, sobre a fé, né? Especialmente esperança e fé nas piores circunstâncias, né? Que vamos experimentar em nossa vida. Todos nós iremos passar por situações difíceis, e aí como nós vamos lidar com essas situações difíceis é realmente a chave de todo o nosso despertar, de nossa espiritualidade. E aí ele traz, né, esse pensamento de que nós não estamos sós, que sempre estaremos juntos, né? Nós em relação aos outros que partiram, né? Então, é bem interessante esse livro, e eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Por fim, termino com a frase dele, do James, na página 157, tá certo? Quero que você saiba que todos nós recebemos nossas recompensas pelo amor que damos e recebemos. Não estamos nunca sozinhos quando sentimos o amor de outra pessoa. Eu precisava lhe dizer isso para ter certeza de que não deixei para trás qualquer assunto pendente. Obrigado, pessoal, e até o próximo podcast.